vamos começar aqui processos de eletrização, primeiro tópico. Primeiro tópico, processos de eletrização. Por ser muito importante e acontece muito na nossa prática do dia a dia, né, existem as 3 formas de processo, né? E tem as conclusões que todas elas chegam, né? Então, normalmente você tem dois corpos, eles entram em contato, se atritam, e depois eles têm as conclusões, né? E cada um deles, eu vou marcar aqui as conclusões finais. Conclusões, né? Então, primeira conclusão é o que acontece no final, por exemplo, eles ficam com sinais contrários, opostos, né? Sinais opostos, tanto faz, opostos, e mesma intensidade. E quando eles ficam depois de fazer o processo de eletrização, quando eles ficam com sinais opostos e mesma intensidade, quais são qual processo ou quais os processos que deixam sinais opostos e mesma intensidade, né? Você tem 2. Você tem o atrito. O atrito, eles ficam sempre com sinais opostos, né? Ou a indução. Então, no atrito ou na indução, eles ficam com sinais opostos, os objetos, e com mesma intensidade. E quando eles ficam com sinais iguais e mesma intensidade? Sinais iguais e mesma intensidade. Tem alguma situação que acontece isso? Tem. Vai acontecer isso quando for eletrização por contato de forma simultânea. É isso que eu vou mostrar para vocês, porque tem a forma simultânea e a forma sucessiva, tá? Então, contato de forma simultânea. Então, vou mostrar para vocês aqui. Porque se for sucessivo, não fica com o mesmo valor. Então, vou montar aqui para vocês. O atrito, tudo bem, né? Um corpo esfrega no outro e separa. Eles ficam com sinais opostos e mesma intensidade. Já a indução, chega um corpo próximo positivo, né? No outro corpo é atraído cargas negativas, corta-se o contato com a Terra, e aí um fica negativo e outro fica positivo. Mas o contato, que às vezes acontece muito em vestibular, é assim, quer ver, ó? Vamos mostrar uma situação. Eu tenho aqui um corpo A, um corpo B, eles estão em contato, tá bom? E um corpo C. Vou pegar um corpo C. Corpos ao mesmo tempo em contato, tá bom? Esse aqui é o corpo A. Esse aqui é o corpo B. E esse daqui é o corpo C. Todos são metálicos. O corpo B, ele é neutro. O corpo C, ele é neutro. E o corpo A, ele tem lá, por exemplo, a quantidade de Q cargas. Uma quantidade qualquer de cargas. Q. E aí depois eles se encostam, né? Esse aqui estão 2 nêutrons e um com cargas. Eles se encostam, né? Se tocam, entram em contato e depois eles se separam, tá? O corpo A do corpo B do corpo C. Eles se separam, tá? E aí, qual que é a carga que vai ficar em cada um deles, né? Então, você tem que fazer a soma de todas as cargas e dividir pelo número de corpos envolvidos,
Então, essa aqui é a fórmula. Então, você vai o quê? Somar todas as cargas. Então, aqui, ó. Somar todas as cargas dos corpos ou dos objetos envolvidos no processo. E aí você vai dividir pelo número de objetos. Então, essa aqui é a fórmula. Número de objetos. Bem simples, tá bom? Ou seja, nesse caso, eu tenho lá Q. Então, nesse caso aqui, eu tenho a carga Q do corpo A, mais 0 do corpo B, que é neutro, mais 0 do corpo C, que é neutro, dividido por quantos corpos? Por 3. Então, vai dar Q mais 0 é Q, dividido por 3, 1/3 da carga original. Então, em cada um deles vai sobrar o quê? Q dividido por 3, Q dividido por 3 e Q dividido por 3. Percebam que aqui eu tinha apenas um corpo eletrizado e 2 neutros. Agora eu tenho 3 corpos eletrizados. Aqui era uma carga positiva, porque era Q. E aqui eu tenho 3 cargas positivas. Então, todos eles ficaram positivos. Por isso que tem o mesmo sinal. E todos eles ficaram com o mesmo valor, mesma intensidade, mesmo módulo. Aí é a condição simultânea que eu falei. Existe a situação sucessiva, né? Que é bem diferente. Que é, por exemplo, assim, ó. Eu tenho um corpo A que toca um corpo B. Tá bom? E depois eles se separam. Corpo A e o corpo B. Depois eles se separam, tá bom? Então aqui é o corpo A. Aqui é o corpo B. Aqui é o corpo A. E aqui é o corpo B. Até aí tudo bem. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar, só copiar essa imagem aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aqui. E de novo aqui, Ctrl V. 3 vezes. O que muda são o segundo corpo. Aqui eu não vou colocar mais B. Eu vou colocar corpo C. E aqui eu vou colocar corpo D. Então aqui é C. Aqui é C. Aqui é D. E aqui é D. Então, nessas 3 situações, o corpo B ele é neutro, o corpo C ele é neutro e o corpo D ele é neutro. O corpo A ele possui uma carga Q. Uma carga Q. Ele está eletrizado. Então agora nós podemos imaginar isso aqui é a forma sucessiva. A forma sucessiva de eletrização por contato. Sucessiva. Tá bom? O que acontece na forma sucessiva? Ele vai perguntar, depois de você eletrizar o A com B, o A com C, o A com D de forma sucessiva, quais são as cargas de A, B, C e D
após esse processo. Né? Então, você vai sempre fazer essa fórmula aqui, ó. Vai somar as cargas dos objetos envolvidos e vai dividir pelo número de objetos. É sempre esse, tá bom? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho Q mais 0, Q dividido por 2, eu vou ter o quê? Q sobre 2. Q sobre 2 para esse e também para o B. O B vai ficar com Q sobre 2. Aí eu pego o Q sobre 2 que está no amarelo, agora, porque mudou ali, né? Q sobre 2, porque ele mudou aqui, ele era, como é que eu vou falar? Ele era Q, depois que fez o contato, dividiu por 2, e você vai pegar esse valor de Q sobre 2 e vai usar aqui, ó, no próximo contato sucessivo, tá bom? E aí, depois que você pegar Q sobre 2, que é a carga de A, e tocar na carga C, os dois vão ficar com cargas pela metade da inicial, que é a metade de Q sobre 2, é Q sobre 4, né? E é importante vocês saberem fazer operações com frações, tá bom, gente? Quem não sabe fazer operação com fração, vai para o inferno. Vocês sabiam disso? Se você não souber fazer operação com fração, se preocupe com isso. Tá? Então, aqui, ó, Q sobre 4, agora o A, vai entrar em contato com o corpo D neutro. Tá bom? E aí você sabe que vai o que? Acontecer o quê? Vai dividir novamente por 2. Q sobre 4 dividido por 2, se você colocar Q sobre 6, com certeza você vai para o inferno. Você sabia disso? Não. Tomem cuidado. Pensa que é só fazer coisa errada que vai para o inferno, né? Não saber mexer com frações vai para o inferno também. Né? Então, Q sobre a metade de Q sobre 4 é Q sobre 8. Pronto. E aí sim você resolveu o exercício do tipo vestibular, tá bom? Obviamente, as respostas finais que você tem que entregar lá pro... É assim, qual que é o final do A? É Q sobre 8. Então, você fala assim, ó, vai ter uma alternativa lá que vai estar falando que é Q sobre 8. E a do D? A do D também é Q sobre 8. Tem que pegar o último resultado. E o B? Quanto é que o B ficou? O B também ficou com carga, né, elétrica aqui, que foi Q sobre 2. Você pode perceber que cada um deles ficou com valores diferentes. Né? Ctrl C, Ctrl V por Q sobre 6. Então, quando é de forma sucessiva, eles não ficam com a mesma intensidade, não. Porque vai dividindo de 1. Às vezes, o exercício é pega o A e vai dividindo. Às vezes, você pega o A, põe com B. Aí, você põe o B com C. Depois, você pega o C com D. Também dá respostas diferentes, tá bom? Importante analisar bem a questão que está sendo proposta, tá bom? Então, aqui é a respostinha que você quer chegar. Esse é o processo de eletrização. Basicamente é isso, tá bom?